Graça e paz, meus queridos, que Deus os abençoe. João capítulo 3, quando Jesus estava tendo aquela conversa com Nicodemos, qual Nicodemos não entendeu, e Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. A qual Nicodemos não entendeu sobre o que Jesus estava falando. Ele pensou que se voltasse ao ventre da sua mãe, nascesse de novo, tornava um espiritual, mas Jesus falou que não, tinha que nascer da água e do Espírito. Se ele voltasse o ventre da mãe dele, além dele matar a véia, mas ele ia ser o mesmo homem, porque Jesus nasceu do Espírito, ele nasceu no ventre de uma mulher, de Maria, mas nasceu do Espírito. Então, se ele viesse filho de um homem, carnal, ele seria um pecador, seria que nem qualquer um homem, mas ele nasceu do Espírito, e foi, filho adotivo de um homem que nem José. José criou Jesus, Então, mas ele nasceu do Espírito e ele veio em carne. Então, Jesus nasceu em um véu de carne, assim como um homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Então, Nicodemos não entendeu porque a pergunta, porque Jesus estava curando, fazia muitos milagres, ele não entendia, ele sabia que Deus estava na vida de Jesus Cristo, mas ele queria entender um pouco a qual resultou no resultado, que ele não foi um seguidor de Jesus Cristo, ele foi meramente um ouvinte. Então, Jesus falando que tinha que nascer da água e do Espírito, a qual se não nascesse, não veria o reino do céu. A gente indo para a carta de João, a carta do apóstolo João, capítulo 5, o Hanan, capítulo 5, no verso 6, 7 e 8, Jesus dá uma confirmação depois da sua cruz, da morte de sua cruz, que três coisas testifica, sobre ele, a passagem dele na cruz, que é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue, essas três coisas testificam, a confirmação dele na cruz, da morte dele na cruz. E muitos, às vezes, passa por um batismo, a qual está lá em Mateus 28. Mateus 28, a qual que é um título, mas porém que um paganismo, porque padres e papas, batiza, e a gente vê isso aí até em filmes de exorcismo, esse tipo de coisa. E aí os discípulos, vêm e batizam no nome de Jesus Cristo, tá lá Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um batismo, atual de se alguém se batizar, ou se perderam? Com certeza se perderam, porque quando o batismo em João se encerra, importa que se cumpra em mim, Jesus falando, e Jesus Cristo, foi confirmado isso aí, que se cumpriu tudo nele. Então, os discípulos, após Pedro, entendeu que mesmo estava ali sobre aquele título de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a segunda pessoa, a qual Jesus Cristo, então tinha que ser o batismo no nome dele, não era como já falei, um título, porque Jesus Cristo, Deus poderoso, a qual foi uma manifestação em Pai e Filho, porque o Espírito Santo é o mesmo. Então, se a gente for ler a carta do apóstolo João, a gente vai entender que as duas pessoas, se a gente for ler João capítulo 3, versículo 35 e 36, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, e por que
passaram por esse batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se torna um paganismo, eu já falei, porque padres, católicos, tudo usa. E no nome de Jesus, só quem é revestido de Cristo se batiza no nome de Cristo. Então, não entender o Atos dos Apóstolos, a qual, né, no capítulo 15, quando o tabernáculo é levantado dos gentios, que os apóstolos entendem que o batismo é dos gentios, né, a qual abrange, né, tanto faz judeus que está em Cristo Jesus, que tira o véu e se converte em Cristo Jesus, né, se arrepende dos seus, né, erros, então passa a cumprir um batismo em Cristo, a qual quem é batizado em Cristo é revestido de Cristo. Então esse batismo procede em Atos e Paulo ensina quase todas as suas epístolas, né, sobre um só Espírito, né, que é o Espírito, né, que João capítulo 16, versículo 13, né, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade, que é o mesmo que eu falei no vídeo atual aí, né, quando o Espírito desce sobre João, quando o Espírito desce sobre Jesus, confirmando, né, que ele era Deus e repousou, está no versículo, no capítulo 1 de João, né, no seguinte, o 32 e 35, quando o Espírito desce sobre o 32 e o 33, desce sobre Jesus, ele reposa, confirmando Jesus era 100% homem, 100% Deus, e ele reposa como uma confirmação que quando Jesus subisse ao céu, passasse pelo sacrifício da cruz, subisse ao céu, então ele enviaria de novo, quem o próprio Jesus desceria em forma do Espírito para habitar num templo, né, que foi destruído esse templo, no templo de Jerusalém, a qual era o tabernáculo, e hoje habitaria em nossas vidas. Então, hoje Cristo habita em nossas vidas e o batismo é em Cristo Jesus. Se você entende, né, que você está em Cristo Jesus, então tudo é por Ele e tudo é para Ele. Que Deus os abençoe. Então, para entender, né, o batismo de João, temos que entender Atos dos Apóstolos. Não eram os 4 livros sinóticos, mas porém Atos dos Apóstolos, que é na biografia, que é o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento se começa depois da cruz. Então, em Atos 15, quando Jesus Cristo, né, fala do tabernáculo sobre os gentios, né, e onde o resto dos gentios ia adorar, então seria adoradores de Cristo, aqueles que se convertessem a Cristo. Então procede dali todo o batismo em Cristo Jesus, para Ele e por Ele todas as coisas. Oh, obrigado, Jesus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus permaneça na vida daqueles que amam a Deus, que amam Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Muito obrigado.